Boa noite, aqui estamos nós pela graça de Deus para mais um tempo juntos, com a palavra de Deus aberta, né? Ela fala aos nossos corações, alimenta a nossa fé, para que nós possamos seguir adiante de cabeça erguida, amém? E nosso versículo nessa noite é Gálatas capítulo 5, versículo 1, mas antes vamos orar. Precioso Pai, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, esse nome que está acima de todos os nomes, nós te adoramos, Senhor, nós te adoramos e nos prostramos perante o Senhor nessa noite. Espírito Santo, unge nossos corações, unge, ó Pai, a sua palavra, fala profundamente conosco, alimente a nossa fé, para que possamos, ó Pai, levantar a cabeça e seguir em frente na corrida da fé, sabendo que o Senhor está conosco. Não precisamos ficar presos em detalhes, presos em situações, que nós possamos desfrutar da liberdade que o Senhor nos libertou, ó Pai. Toda a honra e glória seja dada a Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé, em nome do qual nós oramos e agradecemos. Amém. Amém? Ok. Capítulo 5, versículo 1. Paulo escreveu: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo da escravidão. Sabe, eu queria falar um pouco dessa primeira parte, né, do versículo. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Somos livres nesta noite. Porém, muitos de nós, mesmo sendo livres, vivem presos em diversas coisas das suas vidas. Não se movem. Não se movem. Está parado na sua corrida da fé. Alguns estão nesta noite, alguns de nós, nascidos de novo, salvos pela graça de Deus, empacados em algumas áreas das suas vidas, e por diversos motivos. Alguns estão até chegando ao ponto de viver uma depressão espiritual, para baixo, com a sua imagem negativa, quando a palavra de Deus fala que nós somos preciosos diante do nosso Deus, porque nós somos filhos do Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Para a liberdade. Sabe, na época de Paulo, quando um judeu queria dar liberdade para um escravo, ele levava aquele escravo até o templo, ali na tesouraria, e ele pagava uma taxa para o tesoureiro, para dar liberdade àquele escravo. E o tesoureiro redigia uma carta escrito para a liberdade. Essa carta, esse papel era dado para esse antigo escravo. E para a liberdade significava que aquele escravo, ou que homem que foi liberto da escravidão, ele não poderia mais ser escravizado na sua vida. Para a liberdade. Esse é o princípio, o mesmo princípio que Deus fez conosco. Éramos escravos do pecado. E por isso, não tínhamos acesso ao Deus vivo. Estávamos presos neste mundo tenebroso, governado por espíritos do mal, como está escrito em Efésios capítulo 6. Mas Deus nos amou de tal maneira, João 3,16, que ele deu seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para vir aqui pagar a nossa dívida. Lá na tesouraria, no Santo dos Santos,
ele pagou um preço alto por cada um de nós. E esse preço não foi ouro, não foi pedra preciosa, mas sim o precioso sangue de Jesus derramado uma única vez por toda a eternidade na cruz do Calvário. E naquele momento, uma carta foi redigida, um papel foi redigido para cada um de nós, escrito para a liberdade. Fomos libertos e não somos mais passíveis de vida. Por isso, Paulo fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Mas sabe, amados irmãos, nesta noite eu quero que você entenda que nós somos livres para chegar diante do trono da graça, pelo novo e vivo caminho do sangue de Cristo. Livres para amar uns aos outros, livres para perdoar, livres para deixar o passado no passado e avançar para o que está diante de nós, de cabeça erguida, para frente. Somos livres, fomos libertos pelo poder da cruz de Jesus Cristo. Livres. Sabe, amados irmãos, nós precisamos entender esse princípio para cada um de nós. Somos livres para seguir adiante e à frente com Deus. Porém, muitos de nós, mesmo livres, vivem presos nos trapiches da vida. Muitos de nós vivemos presos nos trapiches da vida. Trapiche é um lugar onde os barcos se ancoram. Neste lugar, o barco chega e logo é preso por uma corda. E se alguém não soltar o cabo, ele fica ancorado ali para sempre. Como barcos, em alguns momentos das nossas vidas, ficamos presos nesses lugares, presos no passado, presos em um relacionamento errado, presos nesse sistema diabólico, às vezes por insegurança ou medo de soltar a corda e encontrar as tempestades da vida, e assim o medo de vier a naufragar. O de vir a naufragar. Perguntamos às vezes, será que durante a nossa jornada, a nossa corrida da fé, vamos encontrar tempestades em nossas vidas? Com certeza vamos encontrar. Eclesiastes está escrito sobre isso, né? Para que terão dias de trevas e serão muitos. Nós teremos de administrar os dias de trevas, os dias das tempestades da vida, em cada um de nós. Então, ventos, ventanias, em uma área das nossas vidas, trazem inquietação aos nossos corações. E assim, muitos de nós não queremos soltar o cabo da nau, a cabo que está segurando nos trapiches da vida. E o que acontece? Nós olhamos para o mar que está diante de nós e vemos as águas empolar-se, criar bolhas pelo vento. O mar estava empolando em Mateus capítulo 14, versículo 22 e 33. Pelos ventos. E quando os apóstolos que estavam no barco viram Jesus, eles pensaram que era um fantasma. Porém, falaram, é Jesus. E Pedro disse, se és tu, Senhor, permitas que eu vá até o Senhor. E sabem, Deus disse para Pedro, vem. Pedro, um perito do alto mar, um homem que é acostumado com várias tempestades. Para Pedro, era uma experiência maravilhosa. Ele desceu do barco e ele começou a andar por sobre as águas, focado em Jesus. Porém, durante a sua caminhada sobre as águas,
Ele tirou os olhos de Jesus e colocou nas ventanias. E ele começou a afundar. E ele gritou por socorro. E Jesus estendeu a mão, pegou Pedro e colocou no barco. Ó homem de pequena fé, por que duvidastes? Quantos de nós nessa noite estamos duvidando do poder de Deus? Com medo de soltar a corda do que está nos prendendo nos trapiches da vida, no nosso passado, nos relacionamentos que nós tivemos, ou relacionamento errado que estamos tendo, ficamos presos, empacados nas finanças, numa situação que talvez nem venha acontecer no futuro, nós ficamos parados, presos no dia de hoje, quando nós somos libertos para irmos em frente de cabeça erguida, para a liberdade, foi que Cristo nos libertou. Mas também não devemos dar ocasião à carne. Tudo posso naquele que me fortalece, mas nem tudo edifica. Todas as coisas são lícitas. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas me convêm. Exato. Sabe, amados irmãos, Pedro teve uma grande experiência de fé. Ele andou por sobre as águas, mas ele tirou os olhos do Senhor. Jesus socorreu a Pedro. E hoje, Deus está falando aos nossos corações para largar a corda que está prendendo-nos nos trapiches da vida e seguir em frente na corrida da fé. Uma fé alimentada com a palavra de Deus. E, sabe, é o meio que nos faz soltar as cordas dos nossos barcos e seguir adiante. O barco, quando está vazio, ele foge das tempestades. Ele foge das tempestades. Não é verdade? Esses grandes navios que estão em alto mar, você pode assistir vários documentários na internet, eles são vazios. Quando eles verem, quando o capitão vê uma tempestade na frente, porque o navio está vazio, eles vão fugir da tempestade. Porque está leve e é perigoso afundar o barco. Mas quando o barco ou o navio está cheio, pesado, o capitão avista a tempestade, ele não tem medo, ele segue adiante, ele vai em frente de encontro às tempestades, sem medo, e passa pelas tempestades, porque o barco está pesado, ele não vai afundar, ele passa pelas tempestades, as tempestades ficam para trás. Este é o mesmo princípio para conosco também, nesta noite. Nós, como barcos, precisamos encher da palavra de Deus. Se estamos vazios da palavra de Deus, nós vamos fugir das tempestades ou ficar presos nos trapiches da vida. Não vamos querer seguir adiante. Olha só o que fulano fez comigo no passado. Olha só que relacionamento que eu tive ali com aquela pessoa, com o ciclano ou fulano. E essas coisas fazem a pessoa ficar empacado, parado, preso nos trapiches da vida. Ele é livre, ela é livre, mas porém está preso nos trapiches da vida, porque está como um barco vazio que tem medo das tempestades da vida. Porém, nós precisamos alimentar da palavra de Deus, encher-nos com a palavra de Deus, ficarmos pesados da graça de Deus e seguir em frente. Quando vem as tempestades, nós vamos em frente de cabeça erguida. As tempestades ficarão para trás e nós chegaremos no nosso destino pela graça de Deus. Sabe, amados irmãos, nesta noite, quando estamos presos nos trapiches da vida, não queremos confiar em ninguém. E muitos acabam com seus corações endurecidos. Não permita que seja preso em nenhum trapiche da vida. E nem permita que ninguém o prenda nestes lugares. Somos livres, libertos pelo sangue de Jesus. Somos livres para ter discernimento, para ter, discernimento que Deus está conosco em todos os tempos. Podemos deixar o passado no passado e seguir em frente. Paulo disse, uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficaram e avanço para que estão adiante de mim. E este é um convite para cada um de nós. Se o seu passado está te prendendo num trapiche da vida,
Sabe, você precisa largar a corda e seguir em frente, alimentar sua fé com a palavra de Deus. E quando vier as tempestades, você não vai temer, você não vai recuar, você não vai, sabe, desistir. Em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, nós todos conhecemos a história. Levantou uma grande temporal e as ondas batiam no barco e ali estavam os apóstolos no barco juntamente com Jesus. E Jesus, na proa, dormia num travesseiro. Estava dormindo na popa. Imagine um barco, na frente a proa. No meio é chamado de meia nau. E na traseira do barco está a popa. Ali estava Jesus dormindo. Os apóstolos estavam com medo, ansiosos com a tempestade. Por falta de discernimento, eles ficaram agitados. Jesus estava no barco. O Senhor estava presente. E isso por si só já era suficiente. Jesus fala, como é que tendes medo? Como é que não tendes fé? Jesus está perguntando para alguns de nós nessa noite, para algum de nós neste momento. Por que não tendes fé? Por que não tendes fé? Largue a corda, segue adiante. Eu estou contigo até o fim. Não te deixarei e nem te desampararei. Não tenha medo. Tempestades terão, ventos que irão empolar o mar durante a sua jornada, a nossa jornada. Mas não tenha medo, mesmo que pareça que eu esteja dormindo. Eu estou presente e isto é suficiente. Vamos chegar juntos ao destino. E uma coroa nos espera do outro lado do mar. Durante a nossa jornada, precisamos continuar congregando, alimentando a nossa fé, orando, né? Alimentando a nossa fé com a palavra de Deus. Ela nos encherá. E quando vier as tempestades da vida, não vamos fugir, não vamos ficar presos, não vamos retroceder. Vamos encarar as tempestades da vida com fé, e com a fé que o Senhor é conosco. Vamos romper as tempestades. E lá na frente, vamos olhar para trás e ver que a tempestade ficou para trás. O Senhor nos deu a vitória. Aleluia! Amém? Quando estivermos diante das tempestades da vida, devemos seguir adiante de encontro às tempestades. É pavoroso e dá medo, e muitas vezes queremos parar a jornada, ficar em algum lugar preso até que passe a tempestade. Precisamos seguir em frente. Oramos, cremos que o Senhor é conosco, e o alento que temos é que a tempestade ficará para trás. Pensa no início do ano. Quantas coisas você gostaria que acontecesse nesse primeiro semestre? E quantas vezes você ficou com medo? Quantas vezes você ficou chorando no seu quarto? Pelos corredores? Na sala? Chorando? Com medo? Inseguro? Pensando, e o inimigo mandando pensamentos negativos? E hoje você olha para trás, todas as tempestades que você enfrentou no primeiro semestre ficaram para trás. Amém? Amém. E as que virão ficarão também para trás, porque o autor da vida, o Criador do universo, está conosco no nosso barco. E o seu nome é Jesus Cristo, que pagou o preço alto por cada um de nós. Em 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 18 e 19, está escrito. 18 e 19. Este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência,
vieram a naufragar na fé. Muitos naufragaram na fé, porque não combateram o bom combate, não mantiveram a fé, alimentada unicamente pela palavra de Deus, não mantiveram a boa consciência, e assim sendo, naufragaram na fé, ancoraram seus barcos em algum trapiche e ficaram presos, não seguiram em frente. Não, para nós nessa noite, não devemos permitir que nada nos prende nos trapiches da vida. Vamos combater o bom combate da fé. Somos livres, libertos e não somos mais passíveis de venda. Vamos seguir em frente, rompendo em fé, com certeza as tempestades da vida ficarão para trás, pois para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E nesta noite nós somos livres para soltar a corda que está nos prendendo e seguir em frente. Somos livres para chegar à presença de Deus pelo novo e vivo caminho, o sangue de Cristo. Somos livres para amar uns aos outros. Somos livres para liberar perdão, perdoar uns aos outros e seguir em frente. Somos livres para correr a corrida da fé. O Senhor é conosco. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Vamos seguir em frente. Pela graça de Deus, as tempestades da vida ficarão para trás. Vamos chegar lá na frente, e lá do outro lado, e teremos uma coroa reservada para cada um de nós. Amém? Aleluia? Aleluia. Amém. Se você está nos assistindo nessa noite, ou durante o final de semana, durante a semana, e ainda não tem certeza da sua salvação, sabe, a palavra de Deus fala aqui, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por ele. João Batista, quando viu Jesus, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. Paulo disse em Romanos 10, 9, se com a tua boca confessar a Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Então, se você gostaria de ter a vida eterna, a salvação ainda não tem certeza, olhe comigo agora, onde você está e como você está. Fala assim no seu coração, Senhor Jesus, eu creio que o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Eu creio que o Senhor ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e um dia muito em breve voltará para nos buscar. Eu confesso, Senhor Jesus, como o meu Senhor e Salvador pessoal. Entre no meu coração, me salva, me faz uma nova pessoa. Em teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios 5, 17, nova criatura é. As coisas antigas já se passaram e tudo se fez novo. Sabe, se você orou assim pela primeira vez com entendimento, hoje, dia 9 de julho de 2025, você nasceu de novo. Você se tornou uma nova criatura. Um filho de Deus. Irmãos nossos na fé. E se você fez essa oração nessa noite, entregando a sua vida a Jesus, eu gostaria de conhecer você. Sabe, se você está nos assistindo, você pode entrar em contato comigo pelo Facebook, ou pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram, ou aqui presencialmente. Fala, pastor, eu orei contigo. Eu terei grande alegria em orar com você e te servir no que Deus nos permite. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Vamos seguir em frente, rompendo em fé, porque nós somos livres, libertos pelo poder do sangue de Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.